Olá, bem-vindos à quarta live das lives de aquecimento para o dia 16 de novembro, o aulão que eu vou liberar de forma gratuita aqui no YouTube. Na aula de hoje, eu vou te explicar o que é neomorfismo. É um estilo de design que combina sombras e luzes para dar uma sensação de profundidade. Em termos simples, o neomorfismo é uma forma de design de fazer elementos parecerem 3D quando na realidade eles não são. Como assim? Isso é feito no design flat com sombras e luzes para criar uma ilusão de realismo. Sem mais delongas, vamos para a nossa aula para você aprender de uma vez por todas como transformar um design simples em um design incrível. Oi, Figmores! Vamos começar aqui escolhendo um frame MacBook Pro. Você pode escolher o tamanho que você quiser aí. Eu vou começar com um retângulo para explicar para vocês através das formas básicas. E depois eu vou mostrar um exemplo de utilização aqui, como pode fazer. Vou colocar aqui uma cor mais clarinha no retângulo. E aí, ó, a gente vem aqui nos efeitos e adiciona Drop Shadow. Vem aqui nas configurações. Pode mudar aqui para 7, 7, 7 também. O resto deixa como tá, 25%. Cor preta. Nota aí que já deu um tom de sombra, né? Agora a gente vai adicionar outro Drop Shadow. Vem aqui nas configurações. Esse aqui de cima. E a gente vai colocar negativo. -7 e -7. O blur eu vou deixar 0 mesmo, mas você pode aí adicionar alguns pontos se você quiser. A segunda cor, ela vai ser branca. Pode notar que já ficou um efeito aí, olha, como se tivesse um papel em cima do frame, né? Agora eu vou usar aqui um elipse para fazer outro efeito. Eu estou mostrando com formas básicas para ficar bem mais claro e depois eu dou um exemplo de como a gente pode utilizar. Vamos lá, a gente vai adicionar nessa esfera aqui, nesse círculo, Inner Shadow, tá? É diferente, porque aí a sombra vai por dentro. Aqui a gente vai colocar também 7, só para mostrar o exemplo, 7, 7. E a cor vai ficar branco, primeiro branco, 25%. Depois a gente vai adicionar outro Inner Shadow. Muda aqui, ó. E aí clica nas configurações, -7, -7. Você pode colocar o valor que você quiser, o valor que... Aqui o blur vai ficar positivo 7, tá? E a segunda cor é preta. Olha só como tá um efeito, como se tivesse algo por cima, mas não com sombra embaixo. Parece que tá assim, derramando, sabe? Parece um adesivo. E aqui eu vou fazer uma cópia, só ajustar. Esse aqui já tá com efeito de Drop Shadow, lembra que a gente fez aqui no início? Vou fazer outra cópia, apertar a letra K para fazer a escala e diminuir. Vou colocar um em cima do outro. Vou centrar aqui os dois, vertical e horizontalmente. E aí eu vou arredondar um pouquinho aqui as bordas, né, para ficar diferente. Note que quando a gente selecionou o K no teclado para fazer a escala, o menu aqui direito, lateral, ele mudou, né? E às vezes a pessoa não sabe como voltar. Você pode vir aqui e voltar para a setinha de Move ou simplesmente, ó, tá aqui diferente. A letra K, o menu vai ficar assim, e a letra V, o menu volta ao normal, tá vendo? E aí você pode selecionar apenas o do meio, o quadradinho do meio, e mudar para Inner Shadow. Lembrando que o quadrado maior tá Drop Shadow, a gente vai mudar os dois para Inner Shadow. E olha só a diferença. Parece que tá um recorte, né, de papel. Então, esses três são os básicos que a gente vai poder usar em qualquer trabalho que a gente queira. E a partir de agora, eu vou te mostrar um exemplo mais prático, né? Mais conhecido como aquele efeito de papel. Vamos pegar aqui a caneta e fazer uma forma aleatória que você queira aí. Vai ajustando, de preferência que seja com bordas arredondadas. Ajusta aqui. E o último ponto, se não ficar bem redondinho, você pode vir aqui nessa ferramenta. E aí, clica no ponto que você quer e ele ajusta. Deixa, ó, aquele ali ainda tá com o bico muito fino, então a gente vai tentando ajustar da melhor forma. Esse aqui, por exemplo, eu quero deixar mais arredondado, vou clicar nele, venho aqui e ó, começo a arredondar.
Não precisa ser uma forma perfeita, tá? É só para dar um efeito mesmo. E aí, quando tiver fechadinha, tudo arredondado, você vem aqui e adiciona um fill, que é um preenchimento, né, da cor. E tira o stroke, porque o stroke não vai ser preciso nessa primeira fase. Aqui eu colei uma paleta de cores que eu já tinha separado. Você pode usar qualquer cor que você quiser. Eu vou usar 5 tons. O ideal é que você vá do mais claro para o mais escuro. Ou seja, o mais claro vai ficar por fora, que é esse grandão. E aí eu vou desenhar outras formas menores e vou utilizando as cores mais escuras. Vocês vão ver. Nesse primeiro, eu vou adicionar 2 efeitos. Inner Shadow, configuração, e aqui eu vou ajustar. Tá vendo que a sombra já tá mudando ali, ó? Já tá dando um efeito de papel cortado, né? E aqui não tem critério nenhum, você pode ir movendo de acordo com a sua preferência, ó. Coloca a setinha pro lado, vai arrastando e vai fazendo a sombra. Só que a sombra tá só do lado esquerdo, porque eu tô mexendo no primeiro Inner Shadow. Vou clicar aqui, beleza, tá. O lado direito tá como se tivesse colado no papel ainda, né? Não tá dando essa sensação de profundidade. Então a gente vem aqui, muda de Drop Shadow para Inner Shadow e coloca os valores negativos. Pode ser o valor que você quiser, tá vendo que já tá dando um sentido de profundidade aí. Ajusta. Aqui eu vou colocar 9, por exemplo, para dar uma profundidade. E aumentar aqui um pouquinho essa transparência, eu vou deixar em 30 com a cor preta. Tá vendo aí que já aparece outro papel por cima desse que tá colorido? Aí eu vou voltar, vou pegar a caneta e repetir o processo. Fazer outra forma estranha aqui, não precisa ser igual. Se você quiser que seja igual, é só fazer uma cópia da que já tinha e ajustar. Eu também posso fazer isso daqui a pouco para mostrar na prática como é que funciona. Mas aí você vai fazendo pontos com a caneta e arredondando as bordas. É só fazer um ponto e esticar. Fazer um ponto e esticar. Quando fechar as duas, clica aqui, arredonda, né, com a ferramenta para não ficar nenhuma parte bicuda. Nesse caso aqui eu não quero um stroke, eu vou só ajustar aqui mais um pouco, porque eu não quero que fique muito colado também. Eu vou tirar o stroke e adicionar um preenchimento de cor, que vai ser a minha segunda cor aqui. Note que ela é mais escura. A gente começa da mais clara para mais escura. E na parte dos efeitos vai ser a mesma coisa. Adicionar 2 efeitos. Ele já começa com o Drop Shadow, mas aqui nessa setinha a gente consegue mudar. Eu vou mudar os dois para Inner Shadow. Na configuração do primeiro, vou mudar aqui para um número positivo. Vou colocar o X como 15, o Y como 10. Blur posso deixar igual. E aqui eu vou aumentar a opacidade para 31%. Tanto faz também. É de acordo com o seu gosto. No segundo, vai ter que ser um número negativo, né? Para ficar do lado oposto. Posso aumentar aqui também. É só ir ajustando de acordo com o seu projeto, de acordo com a sua preferência. Eu queria deixar assim com esse efeito bem profundo, então estou usando aqui uns números mais altos. O formato está diferente um do outro, mas aqui o terceiro formato eu vou selecionar o primeiro aqui, selecionar o Alt, arrastar e aí eu já faço uma cópia. Com o botão direito eu venho trazer para frente, tá vendo? E eu vou lá e troco de cor para a nossa terceira cor aqui da paleta de cores. E aí vai ficando cada vez mais escuro. Eu vou apertar a letra K no teclado para diminuir proporcionalmente. Note que o menu ali lateral já mudou. E aí eu posso ajustar de acordo com o meu projeto. Olha aqui o menu mudado. Se apertar o V, volta ao que era antes. Tá vendo? Tem gente que usa sempre as mesmas formas, mas eu vou alterar aqui um pouquinho porque eu não quero que fique tudo repetido. Mas aquele efeito de ficar tudo repetido, imagina que essa forma não era aleatória, era um coração, por exemplo. Um coração dentro do outro. Aí dava um efeito bem legal também, mas não é o nosso caso aqui agora. Só tô mostrando para você as várias possibilidades de fazer
essas formas. Pode ser copiando uma que já existe ou pode ser fazendo do zero, como a gente já fez aqui. A vantagem de copiar é que ele já vem com os efeitos, né? Já tenho 2 Inner Shadows nesse aí do meio, que é o mais escuro. Agora é só ajustar um pouquinho, já tá dando um formato aí, tá vendo? Tá parecendo um vale, alguma coisa assim. E quanto mais escuro ficar, mais profundidade vai ter. Vamos lá, pegar a caneta de novo e repetir o processo. Que é basicamente o mesmo. Criar uma forma, adicionar 2 efeitos, colocar eles como Inner Shadow e depois mudar as configurações de acordo com a sua preferência. Não tem mistério nenhum, é bastante fácil até. E dá um efeito super legal no fim, parece uma ilustração assim que foi feita super complexa. Mas nem é, tá vendo? A gente já tá aqui no meio do processo e já temos um efeito visual bem legal de papel cortado, né? Não sei se vocês já viram pessoalmente, mas eu tinha uma amiga que fazia na vida real corte de papel e ia colocando essas profundidades e sombra um papel em cima do outro, ficava lindo demais. Então isso aqui é basicamente o mesmo efeito, só que digital. Ó, seleciona o do meio, o último agora, vou mudar aqui a cor, quarta cor. Na verdade, eu tenho que adicionar um preenchimento, né, com aquela cor. Eu tinha selecionado o stroke sem querer, mas a gente não precisa de stroke. Eu vou tirar aqui, pronto. Tá vendo? Se eu não colocar efeito nenhum, fica estranho, parece que é só uma mancha ali. Agora, se a gente adicionar 2 efeitos, mudar para Inner Shadow, mudar aqui as configurações ligeiramente, adicionar umas sombras de cada lado, já vai dando efeito visual muito legal, de profundidade, ó. Aqui eu vou aumentar um pouquinho também. E não é assim um número fixo, sabe? Você pode colocar o número que você quiser, só experimentando. Eu também fui mexendo aí e vendo o que que tava bom. Vamos lá fazer mais um formatinho daqueles pra gente ficar com as 5 cores da paleta. Esse último vai ser bem pequenininho. E vai ser a cor mais escura de todas. Seleciona aí o formato. Arredonda aqui as bordas, ajusta. Agora muda a cor. Ah, não, eu coloquei no stroke de novo. Tem que ter cuidado com isso aí. É no fio, que é o preenchimento. Coloca lá a cor mais escura. E não precisa ter stroke, tá? Vamos só... Acho que eu vou virar aqui de lado, porque tá meio apertado aqui. Selecionar com o botão direito, talvez. Não tá... Como não tá encaixando bem, sabe? Vamos experimentar aqui, ver se dá. Não tô gostando muito. Vou colocar aqui flip horizontal, vai virar ao contrário. Acho que assim fica mais harmonioso junto com o resto. Adicionar 2 efeitos, mudar para Inner Shadow. Vai vendo aí a posição da sombra que você quer. Mudar aqui um pouco. Aumentar a transparência também. Fechar aqui. O segundo mudar de Drop Shadow para Inner Shadow. E ajustar as sombras. Tá vendo? Desde o início até agora, a gente praticamente fez a mesma coisa. Criar uma forma, adicionar 2 efeitos Inner Shadow e mexer na posição das sombras. Basicamente é isso. Vou mudar aqui o segundo também. O segundo tem que ser sempre negativo, porque tem que ficar do lado oposto, né? Daquele primeiro, para ela ter sombra em todos os lados. E essa primeira parte aqui tá feita. Olha só como o efeito fica muito legal. Lembrando que tem que começar na cor mais clara, até chegar à cor mais escura, que é a do meio. Agora eu vou pegar aqui uns vetores, que eu já deixei separado. Dar os mesmos efeitos para eles. Vou separar aqui. Vou colocar mais perto para a gente poder ver melhor.
Eu peguei esses vetores no FreePic, mas vocês também têm a opção de pegar no flaticon.com. E agora, eu vou adicionar o efeito Drop Shadow aqui nesse. E vou começar a montar o meu cenário. Vou arrastar pra cá. Tá vendo que ele tá com o efeito Drop Shadow aí? Eu vou adicionar, ó. Vou até tirar pra vocês verem melhor, peraí. Drop Shadow fica assim. E se eu adicionar 2 e colocar um negativo, vai dar uma sombra aí pra perto da cabeça dele. Tá vendo? Olha só. Beleza. Agora eu vou selecionar aqui os olhos, porque eu também quero esse efeito de papel. E vou dar 2 efeitos de Inner Shadow. Só que aqui, como a cor é muito escura, não dá pra ver bem. Então, acho que eu vou clarear um pouquinho. Vou selecionar aqui os olhinhos. E mudar pra esse azul, pra esse roxo mais clarinho. Tá vendo? Olha como já faz bastante diferença. Quanto mais clara a cor, melhor se nota o resultado. Vou fazer aqui com essas bolinhas do nariz também. Só por capricho, mas eu não vou mudar a cor delas não, eu acho. Deixa eu ver. Vou adicionar Inner Shadow pros dois. Não mudou assim muita coisa, mas vamos lá usar. Peraí, vou selecionar aqui o outro. Mudar aqui as configurações para ver se fica um efeito melhor. Eu não queria mudar a cor não desse, queria deixar assim mais escurinho mesmo. Bora ver. É, tem um pequeno efeito de sombreado aí. Acho que vou usar assim. Então, vou selecionar aqui a cabeça e arrastar e posicionar onde eu quero. Vou deixar aqui. Ou aqui, será? Vamos ver. Na verdade, eu acho que eu queria tirar um drop shadow de cima, porque eu quero que ele fique uma sequência branca, tá vendo? Eu não quero o drop shadow em cima da cabeça, porque eu quero dar a sensação de que o papel branco tem esse corte aí da cabeça do ET. Então, ó, vou voltar aqui. Se eu deixar assim com os 2 drop shadows, ele vai ficar com essa sombrinha em cima e parece que tá um papel por cima. Mas eu não quero, eu quero só com o drop shadow de baixo. Então, eu vou tirar. E aí parece que o papel branco tem um recorte, tá vendo? Olha que, que efeito legal que dá. Parece que essa cabeça faz parte do corte do papel branco, que é o fundo, né, da nossa tela. E aí eu vou repetir o processo para os outros elementos. Tá vendo como é super básico? É basicamente efeitos de sombra e de luz, né? E aí você vai dando o efeito que você quer. Olha aqui, eu já coloquei uma sombra aqui embaixo. Aqui também vou adicionar outro drop shadow. E aí você vai fazendo esse efeito de sombra e vai posicionando os seus elementos, né? Tirar aqui o stroke, vou deixar assim um drop shadow bem fininho, porque eu também quero dar a sensação de que essa nave tá vindo aqui do papel branco, ó. Esse efeito é muito legal para quem faz ilustração e para quem quer treinar esse tipo de arte que é paper cut, que é como se fosse o papel cortado, né? Você vai repetindo aí o processo e tudo mais. E, obviamente, que você pode usar o neomorfismo para outras situações, mas como práticas de design, né, como práticas de design UI, o neomorfismo não serve muito, por exemplo, para aplicativos, para apps, né? Por causa da usabilidade, às vezes pode. Imagina que você faz um botão com esse efeito. As pessoas podem confundir. Então, fica aí meio dividida a opinião de todo mundo, porque alguns designers gostam de usar e outros acham que a legibilidade não é assim tão boa em relação a aplicativos para celular, né?
Então é questão de experimentar mesmo, de verificar, de fazer user testing, de saber se aquilo vai funcionar para o produto. Nesse caso aqui da ilustração, funciona muito bem, como vocês podem ver. É uma ilustração legal, é um exemplo bonito de mostrar e dá para fazer com várias coisas. Tem muito exemplo criativo aí na internet. Esse aqui eu peguei, por exemplo, para fazer do espaço, né? Mas eu vi muitos exemplos antes de começar esse aqui. Tem exemplos do fundo do mar, tem exemplo de selva, tem uma infinidade de coisas aí na internet que você pode se inspirar. Mas é isso. Olhando assim o resultado final, parece que foi uma coisa muito complexa e basicamente a gente tem feito a mesma coisa do início ao fim. Uma forma aleatória e dois tipos de efeito, Inner Shadow ou Drop Shadow. E aí você vai ajustando e posicionando para criar o seu cenário aqui. Então, tem como você fazer um trabalho legal, mostrar um resultado muito bom, fazendo o básico, gente. Então, para você que está começando, eu aconselho escolher algum tema e deixar a sua imaginação correr solta por aí, ir fazendo sem medo de errar, vai experimentando, vai vendo o que funciona melhor, vai descobrindo o seu estilo dentro de cada projeto que você faz e deixa o processo ser leve, ser divertido e que no fim você tenha, né, orgulho daquilo que você fez, por mais fácil que seja. E esse é o processo mais natural. Lembrando que toda terça e quinta a gente vai ter esse momento de compartilhar ideias e compartilhar projetos para eu ensinar para vocês um pouco daquilo que eu faço no meu dia a dia. E no dia 16 tem uma masterclass, um aulão de tudo sobre o Figma, para você dar o pontapé inicial na sua carreira, para você que está começando e quer se aprofundar mais no assunto. Eu tenho certeza que depois dessa aula de hoje você será capaz de fazer uma ilustração dessa, bem legal. E todas essas aulas ficarão disponíveis aqui nos vídeos do YouTube. Na aula passada a gente teve plugins e widgets. E também já tem um vídeo completo de como criar o seu logotipo do zero. Esse aí tá muito legal também. Então, para você que está começando, acho importante assistir as outras aulas, vai ficar liberado aqui. Lembrando que para a aula do dia 16, você precisa fazer uma inscrição. É só clicar no link que está aqui fixado no comentário e fazer a inscrição no aulão no dia 16. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fiquei bem feliz com esse meu resultado. Se vocês fizerem algum projeto, me marca lá no Insta, que eu quero ver o progresso aí de todo mundo. E eu fico muito feliz em poder ensinar um pouquinho das coisas que eu sei do Figma para vocês. Como vocês podem ver, eu já estou aqui ajustando todos os vetores no meu cenário aqui, né? E desde o início a gente está fazendo a mesma coisa. Dois efeitos, um vetor, um formato ali com a caneta. E você pode criar coisas incríveis. Eu gostaria muito de ver o progresso aí de vocês. Me manda lá no Insta que eu leio todas as mensagens. E também, se tiverem alguma dúvida, fala lá comigo que eu tô sempre online na página Flaux Tutorials. Fala comigo que eu posso te ajudar em qualquer dúvida que você tenha sobre o programa ou sobre alguma lição. Por enquanto, as turmas estão fechadas, mas em breve a gente vai abrir uma nova turma para o curso, dominando o Figma do básico ao avançado. E lá a gente tem aulas de tudo que você imaginar do Figma, incluindo as atualizações do Config 2023, que são as variables, Dev Mode, Auto Layout, a nova versão e tudo que você precisa saber. Então fica ligado que qualquer dia desse a gente volta a abrir a turma. Não perca essa chance, porque o conteúdo tá muito mara, viu, gente? A gente já tá quase chegando ao fim dessa aula. Só vou ajustar aqui mais algumas peças. Você pode fazer do tema que você quiser. Fica super lindo esse efeito, eu sempre gostei muito. E eu fiquei super feliz quando eu aprendi e descobri que era tão fácil.
E aí eu pensei, não, gente, eu tenho que fazer essa aula aqui porque vale a pena. Talvez várias pessoas também tinham esse desejo de aprender e pensavam que era um bicho de sete cabeças, sendo que agora, no Desvendando Figma, na terceira aula, vocês descobriram que é muito mais fácil do que você imaginava. E é só ajustar tudo, vai posicionando, vai criando um ambiente legal para o seu projeto. Aqui eu coloquei só elementos muito básicos, mas você pode fazer isso aqui, esse cenário cheio de coisas, outras cores. Por exemplo, eu mudaria também esse fundo aqui. Não vou fazer isso agora porque eu já fiz ali a cabeça do ET e a espaçonave de acordo com o fundo branco. Mas imagina colocar um fundo assim mais espacial, com estrelas e com mais coisas. Então dá para fazer um cenário incrível. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. E a gente se vê na próxima live de terça-feira, no mesmo horário. Beijinho e tchau, tchau.